Olá, está começando mais um WTN Saúde. Eu sou o Dr. Luiz de Oliveira, o nosso convidado, Dr. Alexandre Campos, que é ortopedista, especializado em cirurgia do ombro pelo Instituto Ortopédico de San Antonio, que é uma cidade do Texas. Doutor, tudo bem? Tudo bem. Me fala, por que o ombro merece uma especialidade só para ele? O ombro, dentro das articulações do corpo humano, é a articulação que tem a maior amplitude de movimento. E hoje em dia, com as pessoas muito mais ligadas ao esporte, às atividades físicas, eles exigem mais do ombro, seja na musculação, atividades como tênis, vôlei, e a gente vem com isso Observando maior quantidade de lesões, né? Com certeza, maior número de lesões no ombro. Principalmente nos atletas de fim de semana, né? Quais são as principais lesões causadas no ombro? As principais lesões que a gente tem na articulação do ombro vêm desde as tendinites, as bursites, Certo. os rompimentos, né, dos tendões, as luxações, ou seja, a cabeça do ombro perdendo o contato articular, né? com a glenoide, que é onde que se articula. A gente tem as doenças funcionais do dia a dia, a postura errada no dia a dia. A própria LER, né? Quer dizer, na verdade, vem das lesões mais simples, né? Que é tendinite, bursite, né? As lesões provocadas por esforço repetido. E as lesões mais graves, que é justamente o rompimento da cápsula. Isso. E as Os luxações ligamentos, rompimento de ligamentos. Lesões ligamentares, né? Além de até as doenças degenerativas, desgaste, como a artrose, que a gente tem na articulação da clavícula, artrose dentro da articulação do glenomeral, que seja que é entre a cabeça do ombro e a glenoide. Ou seja, as lesões são bem expansivas. Existe uma grande gama de número de lesões, de diferentes tipos de lesões no ombro, com né? certeza. Como é que se dá o diagnóstico? Quais são os principais sinais e sintomas, a princípio? Os principais sinais e sintomas são dor, tá? Uma dor que pode ser de acordo com algum movimento específico. Geralmente são movimentos que a pessoa tem que levantar o braço acima da articulação do ombro. Limita esse movimento, né? Limita as lesões movimento. limitantes, dá dor acima. Dá dor, geralmente acima. Dores, às vezes, nas costas, a gente vê dor no pescoço, o paciente pode relatar. Às vezes até irradiação para o cotovelo, para o punho, pode ser tudo iniciando no ombro, até porque é onde que é a raiz aqui de todo o nosso membro, inicia-se pelo ombro. Certo. A gente vê bloqueios de movimento, muitas vezes, o paciente se queixa também de bloqueio de movimento, e dores, às vezes, que até incomodam durante o sono. Entendi. Você acorda várias vezes à noite, dificuldade para dormir, que é uma hora que você está em repouso absoluto, e às vezes a pessoa relata dor. Quer dizer, além da impotência funcional, né, que é mais evidente, que você simplesmente não consegue movimentar o ombro, eventualmente exercer movimentos simples do dia a dia. Com certeza. Né, isso é óbvio que você consegue suspeitar de uma lesão no ombro, mas também às vezes uma lesão, uma dor no pescoço, um distúrbio do sono, por uma dor, decorrente da dor, dores irradiadas para o cotovelo, você tem que suspeitar de uma lesão no ombro. Lesão no ombro, com E certeza. aí, como é que se faz o diagnóstico? Qual é o método propedêutico mais adequado? O propedêutico, o ideal método seria o exame clínico, ou seja, procurar um especialista, tá? Pode primeiramente um ortopedista e depois até um especialista já orientar, mas primeiramente é o exame clínico, tá? Existem os exames de imagem que vão desde a radiografia, que é o primeiro exame mais simples, até a ultrassonografia, temos a ressonância nuclear magnética, temos a ressonância com contraste, que é uma que a gente chama de artrorressonância. Temos tomografias, tá? E às vezes até a gente também tem que saber o quê? Diferenciar de uma lesão também, às vezes na coluna cervical, que pode irradiar para o ombro e suspeitar do ombro. Então a gente tem que lançar a mão às vezes até de também exame, afastar lesões do ombro. Afastar também lesões. Quer dizer, no final das contas, não basta você ter esses exames sofisticados de imagem, né? Com certeza. Você tem que associar a história e o exame físico. Clínico. Senão, às vezes, você vai pedir um exame desnecessário e não vai chegar ao diagnóstico. Ou seja, então, uma vez no diagnóstico, né, as principais lesões, fora tendinite, bursite, que é a lesão da cápsula articular, né? Como é que se procede o tratamento? Primeiramente, aquilo que eu falei, você tem que primeiro saber qual o tipo de lesão. Tá? Então, depois do exame clínico, associado com o exame complementar, no próprio nome diz, é complementar, você vai complementar o seu exame clínico inicial.
você suspeitando uma lesão, tá? No caso, às vezes, uma lesão, uma bursite, uma tendinite, saber a gravidade dessa lesão. Certo. Você tem lesões, desde que, às vezes, apenas inflamatórias, que respondem bem a um tratamento com anti-inflamatórios, uma fisioterapia, um repouso daquela articulação, tá? Até lesões mais graves, como ruptura de um tendão, que às vezes tem que lançar mão de procedimentos cirúrgicos, luxações da articulação do ombro também decorrente de tratamento cirúrgico, de artrose da articulação que é associado a medicamentos no início, como exercício, podendo até evoluir para um procedimento cirúrgico, ou seja, tem que saber realmente o que está provocando, qual a gravidade daquela lesão, para que o paciente possa ser beneficiado. A cirurgia consiste basicamente em quê? Nas lesões mais graves, que é a ruptura da cápsula articular. Uma das lesões que a gente tem mais vê no dia a dia são rompimentos do tendão. Tá? Certo. É o tendão do manguito rotador, tá? Que no ombro seria o segundo grupo muscular mais importante. O mais importante a gente tem é o deltoide, que faz praticamente quase todos os movimentos do ombro, embaixo dele o manguito, que são 4 tendões. Certo. A lesão desse tendão, dependendo da gravidade dessa lesão e de acordo com a idade do paciente atleta, às vezes a gente tem o principal procedimento, às vezes, é um cirúrgico. Através das cirurgias, hoje em dia, a gente faz a cirurgia por vídeo. Tá? Não é nenhuma minimamente invasiva, minimamente invasiva, são apenas, a gente chama de furos que você faz no ombro, e um corte mais extenso, tá? Em que a gente vai trazer o tendão novamente para a posição dele. Tá? Ele rompe, pela tração muscular ele tende a encurtar e perde o contato com a articulação do ombro. E não adianta você tratar com fisioterapia, medicamento, que esse tendão não cicatriza novamente. Você tem que readaptar ele novamente no local, para que o paciente possa ter novamente a função preservada do ombro dele. O que você aconselha para proteger o ombro? Como é que a gente pode fazer para prevenir essas lesões comuns ou as mais comuns? Uma pessoa sedentária, que não faz esporte nenhum, tá? É aconselhável ele fazer sempre um bom alongamento da articulação do ombro, seja alongar, soltar o ombro mesmo, seja um movimento de levantando o braço, girando o braço para fora e para dentro, e também fazer um fortalecimento. O ideal é ele fazer com uma orientação ou através de um fisioterapeuta, ou através de um instrutor numa academia bem orientado, tá? Muitas vezes eu, particularmente os pacientes, eu passo uma orientação para ele levar um instrutor na academia, um professor, para fazer os exercícios específicos. Tá? Porque o exercício físico de esforço, com musculação, eventualmente você acha que vai fortalecer o ombro e você pode até prejudicar mais ainda, fazendo o movimento errado. Com certeza. Se for feito de forma errada, pode até prejudicar. Exercícios errados, a gente vê também muitas lesões provocadas por exercício feito de forma errada. Certo. Então tem que ter uma orientação específica para os exercícios, tem que ser específicos para a articulação do ombro, sem poder comprometer e levar a agravar algum tipo de lesão. Fortalecer a musculatura sem prejudicar a articulação. Sem prejudicar, né? Isso é fundamental. Porque essa lesão de ombro é diretamente ligada à idade também, né? Quanto mais velho, mais chance de ter uma lesão, né? Com certeza. Isso é sabido porque esse tendão do manguito, onde que ele se insere no osso, ele tem uma parte dele que a vascularização é prejudicada. Certo. E com os anos de vida, a tendência é cada vez ir mais prejudicando essa vascularização, ainda mais se a pessoa tiver hábitos como fumo, tá? Que leva a diminuir mais a circulação. Quer dizer, o cigarro prejudica a vascularização. Prejudica a vascularização do tendão. A microvascularização principalmente, isso, né? Junto com outras doenças, como diabetes. E aí fragiliza, né, esse tendão, e aumentando a chance ruptura, de ter esse tipo de lesão do manguito rotatório. Com certeza. E está associado com mecanismos que a gente chama extrínsecos. Ou seja, às vezes um trauma, um movimento feito errado no dia a dia, ou seja, repetitivo, podendo levar essa lesão. Tá? Quer dizer, então a melhor maneira de proteger o ombro é no momento do exercício físico, você ter uma orientação para não prejudicar, sempre fortalecer essa musculatura, com certeza. Não é verdade? Largar o cigarro, eventualmente, ou nunca fumar. Ou nunca fumar, porque isso tudo tende a prejudicar o tendão e levar a uma ruptura do tendão, tá? Que seria, acho que, a lesão mais grave, seria a ruptura.
Muitas vezes começa, às vezes, apenas com um processo inflamatório, que o paciente não dá mão, toma um anti-inflamatório aqui, um gelo ali, orientação de um colega. Acaba não tratando. Resolvendo o problema de fato. Resolvendo o problema, levando uma ruptura, ou quando já não é uma ruptura, e aquilo, às vezes, quando vai procurar o especialista, às vezes a gente já não é consegue. Tarde demais. Já é tarde demais. Quer dizer, então deve-se entender que o ombro é uma articulação muito importante e que existe um especialista só para isso. Existe um então, especialista na só. dúvida, procure o especialista. Procure o especialista, com certeza. Olha, foi um prazer ter você aqui. Realmente. Muito importante esclarecer as pessoas desse tipo de comportamento, principalmente que todos nós hoje temos manias de sermos atletas, né? E a gente vai para a academia e muitas vezes sem a orientação adequada. Hoje em dia tem um culto do corpo, né? Exatamente. Você passa na praia, você vai ver todo mundo jogando um vôlei, exato, fazendo uma barra. E os principais esportes é o tênis, o vôlei. E frescobol. Frescobol. Que usa muitas articulações. Né? E a própria musculação também. Hoje em dia os halterofilistas, muitas lesões. Legal. Bom, o WTN Saúde vai ficando por aqui, mas não acabou. Clique nos extras, acesse nossos